O meu amigo Danilo, boa tarde, tudo bem? Então, Danilo, o que eu estou tentando fazer agora, né? Conversei ontem, espero que tenha passado bem de Natal, você e toda a família e tal, né? Mas ontem, logo após o almoço lá na casa da minha mãe, eu já comecei a fazer isso daqui, que eu pensei o seguinte: tem vários treinamentos dentro daquilo que a gente conversou, que a gente poderia estar ajudando vocês aí, só que daí eu vou passar algumas sugestões, né? Mas vai depender muito de qual escola você vai querer começar e qual que é a linha que eles trabalham. Então, por exemplo, uma escola de metalurgia, né? Então a gente já teria que correr atrás de alguns parceiros, que esse não é o meu forte. Eu conheço pessoas, mas não convivo com elas diariamente, né? Agora, por exemplo, aqui, esses que eu listei são pessoas que eu já trabalho com algumas pessoas dessa área e estou fazendo alguns treinamentos também, né? Eu faço muito treinamento através do Hotmart. Eu tenho muitos treinamentos que eu comprei lá. Depois eu vou até abrir aqui para você dar uma olhada, né? Por quê? Porque é uma plataforma bem legal, os treinamentos são de muito boa qualidade e é um preço bem acessível. Então aqui é minhas compras, né? Meus treinamentos que eu tenho na Hotmart, e cada curso desse eu posso dizer que eu sou parceiro do cara que é o produtor, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse daqui de CLP, que é o mais recente que eu peguei. Esse, inclusive, eu estou passando para o meu filho estudar também, né? Então a gente tem CLP aqui. Esse é o especialista em mecânica, né? Que eu estava mostrando, mecânica total. Tem vários cursos aqui dentro disso daqui. Vou só acessar aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando. E esses cursos, eles são muito bons e o preço é extremamente acessível. Tem curso aqui por menos de $100 com acesso vitalício, né? Então esse daqui, por exemplo, é vitalício, a plataforma especialista em mecânica total. Aí aqui dentro a gente tem bombas centrífugas, elementos de vedação, redutor engrenagem, rolamentos e mancais, acoplamento, transportador de correia, peneira vibratória, válvulas industriais, hidráulica industrial, monitoramento online em inglês, né? Curso de lubrificação industrial, metrologia. Cada um desses daqui é um curso muito bom já, um curso de, sei lá, mais de 5 horas. E eles têm a parte teórica, né? Mas as partes práticas. Então, o que seria interessante? Vou pegar aqui, ó, curso de pneumática industrial. Então a pneumática ele vai estar passando aqui como funciona e tal. E na escola, eu não sei se de repente você pega uma escola que dava mecânica, né? E tem lá a parte de pneumática. Então vocês estão com o kit lá, com os componentes, né? Cilindro pneumático, válvula direcional, válvula de acionamento, final de curso, aquele computador pneumático. Você tem tudo isso lá, porém não está funcionando. Mas aqui a gente tem um passo a passo para montar algumas atividades e, na dúvida, se tiver problemas, nós ajudamos vocês a fazer manutenção online num primeiro momento. Isso eu não sei se está dentro desse curso, que esse eu ainda nem acessei. Mas, por exemplo, está fazendo as pessoas estão fazendo o curso de pneumática, mas não está funcionando. Então o que tem que ser feito, né? Tem que ser testado componente por componente para ver qual, antes de fazer a montagem, para ver se algum deles não está funcionando. Então essa parte a gente ajuda a fazer também, né? Curso de compressores. Então esse daqui é só um desses que eu falei dentro da Hotmart, né? Dessa linha que a gente está falando que podemos ajudar vocês, né? Aí voltando aqui, voltei para a página principal, né? Então esse daqui é de mecânica, que foi onde eu comprei um pacote total e veio todos esses cursos com acesso vitalício. E daí, por exemplo, né, continuando aqui, deixa eu voltar lá para aqui, a gente vem voltar para mostrar todas, né? Ele vai mostrar todos os cursos que eu já comprei aqui. Então outro que é muito legal, essa linha aqui, ó, tecnologia inverter. Então quando entra aqui, você vai ver tudo que hoje eles controlam como inverter, né? Que antigamente era aquele motor comum, que tem consumo mais alto, e hoje tanto lavadora de roupa, geladeira, ar-condicionado, até a própria esteira de academia,
eles colocam um motor que você controla a frequência dele e através disso você tem um rendimento melhor, né? Esse é um treinamento que ensina toda a manutenção em cima dessa tecnologia inverter. Aí esse outro aqui é para refrigeração, cervejaria. Depois aqui um curso de manutenção de equipamentos eletrônicos, onde entra a linha de TV, computador, monitor de vídeo, bacana. Daí tem esses aqui que são mais meu, né? Mas a coisa de empreendedorismo também, né? Caneca lucrativa, camiseta. Aí voltando aqui para os outros treinamentos que a gente já tem e temos alguma parceria com o pessoal, né? Então nós vamos ter lá manutenção de notebook também. Aqui manutenção de placas de lava e seca, né? De lavadoras de roupa. Aqui a parte da robótica, né? Esse daqui é inversor solar, que é uma coisa que eu tenho me dedicado um pouco mais aqui, porque está tendo uma demanda muito grande. Aqui a parte de software de desenho, que vai ser voltado a desenvolvimento, tanto empreendedorismo como projeto, como robótica, né? Então está mais ou menos atrelado esses daqui. Aqui a gente vai ter manutenção de refrigeração da linha comercial. Então são vários cursos voltados para a área técnica e eu sou aluno de todos esses cursos que eu estou mostrando, né? É difícil fazer todos eles, mas eu sou aluno daqui, né? Inglês também, que a gente precisa sempre aprender. Projeto, esse daqui é muito legal, é a planilha de 100 projetos Maker. Esse daqui, esse professor, ele trabalha com desenvolvimento de projeto de baixo custo. Então usando recicláveis, né? Caixinha de leite vazia, garrafa PET, cartucho de linha que acabou, todas essas coisas ele faz essa reciclagem e também faz aquilo que eles chamam de mineração aqui. Você pega uma placa, um dos trabalhos das crianças, né, dos adolescentes, é fazer a coleta de eletrônicos, sucata eletrônica. E daí eles fazem o trabalho de triagem, né? Pegam essa placa de sucata e começam a identificar os componentes e tirar os componentes que podem servir no projeto. Então eles começam a recolher o lixo eletrônico, fazer a triagem, tirar e construir coisas que podem ter alguma utilidade, mas principalmente serve para o efeito didático, né? Mais um curso de manutenção aqui, a parte de impressão 3D, que é muito legal a gente fazer dentro desse contexto maker aqui, né? Onde o pessoal vai construir os objetos deles, eles vão estar trabalhando com desenho, com software que pode ser esse SolidWorks ou o Fusion, né? Que é também muito popular. Tem a versão do SolidWorks para estudante, tem a Fusion também. E ele pode começar a construir os objetos dele que serão usados nos projetos e ao mesmo tempo pode ser empreendedorismo, né? Fazer coisa para vender. Aqui a parte de robótica também, né, que é um outro microcontrolador, que é o ESP32, que ele serve tanto na robótica educacional, como também para fazer automatismo, né, automatismo de fazendas, automatismo de zona rural, porque ele tem uma particularidade legal que ele conversa com a internet. Então você monta ele, já consegue conectar ele na nuvem, acessar ele remotamente, né, fazer com que ele acione alguma coisa ou que ele forneça uma informação. Esse aqui é o professor Luiz Gustavo, eu sou aluno dele também, e inclusive eu estou devendo material para ele, né, que ele me convidou para a gente fazer uma parceria e desenvolver mais alguns treinamentos, né, que ele já tem uma linha aqui, e depois eu quero trazer ele para próximo desse projeto nosso também, né, mas primeiro vamos estruturar aqui. Então são algumas aulas dele, mais um especialista em eletrônica de potência aqui, e depois, então tem vários cursos, e todos esses aqui que eu estou passando, que eu estou mostrando para você, são cursos assim que de repente se o pessoal daí, esse pessoal com quem que estão nas escolas, eles quiserem, são todos cursos acessíveis. Esse daqui é especialista em manutenção de placas eletrônicas, aquele outro combo de mecânica aqui, parte de eletricista online, né? Da xadrez, que é uma coisa que eu gosto, Arduino do zero, curso básico de eletrônica, manutenção de placa-mãe, aqui refrigeração doméstica, também muito bom. E para finalizar aqui a última página, nós vamos ter fontes chaveadas, né? Mais um curso de manutenção de computador e acho que alguns são voltados para a área de empreendedorismo, turbo vendas,
10 estratégias para você vencer a procrastinação, anti-enrolação, mas são coisas que têm um contexto, né? Mas não são tão voltadas para a área técnica. Esse outro aqui, curso de eletrônica fácil. Então, o que eu gostaria de falar com tudo isso que eu mostrei para você, né? Voltando lá para aquela parte do Word que eu estava mostrando, a gente tem o seguinte, né? Não é essa daqui, essa outra aqui. Tá, então qual que é a ideia nossa? Deixa eu ver, que ainda não é esse daqui, hein? Tem que achar deve ser esse daqui, aprendizagem. Não, tá aqui do outro lado. Deixa eu só puxar ele para cá. Já vamos conseguir colocar ele na tela. Isso, beleza. Conseguimos trazer aqui. Agora é só expandir ele. Beleza. Então aqui, ó. Eu comecei a fazer isso daqui, tá em Word, né? Porque para passar para você, se você achar que a ideia é legal, pode complementar ela à vontade. Então esse daqui, né, eu coloquei como planilha, mas não é nenhuma planilha, né? É uma lista do que a gente está pensando. Então, planilha de treinamentos de capacitação profissional que podemos desenvolver com vocês aí de Moçambique, com o apoio dos nossos parceiros aqui do Brasil. E faltou, eu tinha feito ela, acabei não salvando, né? Mas eu coloquei aqui, que podemos desenvolver com vocês aí de Moçambique, usando a estrutura que vocês já têm. Porque você falou que tem algumas escolas que têm uma estrutura, né? Escolas técnicas que têm estrutura. Então, usando essa estrutura que já tem, o que nós podemos desenvolver em parceria com vocês, com o apoio dos nossos parceiros? Quem seriam os nossos parceiros? Tanto esse pessoal que eu mostrei dessas aulas que eu estou fazendo, como alguns fornecedores de equipamento, de kits, de robótica, de ferramenta. O que precisar, a gente conversa com o pessoal e com certeza nós vamos conseguir alguma coisa bacana para vocês. Então, o que seria esse especialista em mecânico, né? Que é aquilo que em mecânica geral, que vai falar daquela parte de bomba centrífuga, elementos de vedação, redutor, tudo que tiver voltado para a área de mecânica. Aqui a gente ainda não falou de usinagem, né? Falou só de funcionamento dos equipamentos mecânicos em geral. Automação industrial com programação de CLP. Esse é muito bacana porque, né? O CLP, a programação dele é bem parecida com a programação do Arduino. Então, quem aprender a programar em bloco usando o PictoBlocks ou o Tinkercad, quando ele vier para programar um CLP, ele vai conseguir fazer a programação em bloco. Ele não vai ter os bloquinhos lá, mas ele consegue fazer o rascunho em bloco e depois ele tem que pegar esse bloco e passar para a linguagem da máquina, né? Para a linguagem que está sendo usada. Mas, tipo assim, a lógica ele já sabe. Então, metade do caminho ele já andou praticamente, né? Ele sabe a lógica, sabe que existe um processador, que é um micro, né? Só que aqui não vai ser um Arduino, vai ser um outro microprocessador e que tem as entradas e tem as saídas. Porém, esse cara aqui ele é um pouco mais fácil e menos flexível, porque nele quem é entrada vai ser sempre entrada e quem é saída vai ser sempre saída. Então você não tem que configurar esse cara para ser entrada e esse para ser saída. Já está feito isso nele. Mas quem mexer com o Arduino consegue migrar facilmente para isso daqui. Aí aqui, automação industrial, especialista em reparo de equipamentos eletrônicos, né? Que é bacana, onde vai consertar televisão, monitor, computador, essas coisas. Manutenção de equipamento de potência, né? Que é a mesma eletrônica, só voltada para industrial, onde a gente vai falar de controle de velocidade, controle de partida de motor, né? Que é esse soft start aqui que o pessoal usa bastante. Inversor solar, que eu estou com alguns aqui para consertar. Controladores industriais, retificadores, né? Então são equipamentos mais pesados, mais caros, né? Mas não muito mais difíceis do que esse. Então são umas linhas aqui próximas. Automação residencial, especialista em reparo de eletrodomésticos, né? Então entra a parte de ventilador, liquidificador, batedeira, forno elétrico, micro-ondas, deixa eu separar aqui, micro-ondas, panelas do tipo air fry, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secadoras, lava e seca.
Depois tem automação industrial aqui. Essa parte é bacana, parte de refrigeração, né? Manutenção de geladeira, freezer, bebedouros e sistema de ar-condicionado, balcão frigorífico, câmara fria. Eu estou falando tudo isso, eu não sei, só estou mostrando o que hoje a gente já teria condições de ajudar vocês, né? Aí, o que vai precisar acontecer? É você ver quando for possível, é claro, né? Qual que é a escola que está mais fácil para começar e o que eles têm lá. Então, de repente, você chegou numa escola, o pessoal tem mecânica, né? Eles faziam mecânica aqui. Mas que tipo de mecânica? Manutenção de equipamento ou usinagem? A usinagem. Então, isso daqui que eu coloquei não seria válido. Eu tenho que puxar uma outra linha, com uma outra pessoal conhecido também, né? Para a gente trabalhar nisso. Eu tenho um pessoal que trabalha aqui com elétrica. Então, elétrica a gente já tem os 3 cursos que se encaixam aqui. Pessoal de eletrônica, então nós podemos dar apoio com essas partes aqui também. E daqui no finalzinho tem o empreendedorismo, né, que seria impressão 3D, corte e gravação laser, usinagem usando o router CNC, né, software de desenho, Fusion, ou SolidWorks, o Tinkercad. Então aqui é muito bacana. Por quê? Porque aqui seria o público aparentemente mais jovem, né? Porém, se você tiver alguém que está fora do mercado de trabalho, ele pode começar por isso daqui, aprendendo aqui. Só que o que acontece? Com esse conhecimento que ele vai pegar em impressão 3D, corte e gravação laser e usinagem com a router, ele consegue trabalhar com a usinagem mecânica. Porque os conceitos e o software, eles são bem parecidos, né? O software dessas máquinas aqui, ele é baseado no software de máquinas de grande porte. Então é muito legal também. E aqui é a robótica educacional, né, que é aquilo que a gente começou conversando, os fundamentos da robótica, montagem de kits para fixar os conhecimentos, desenvolvimento de competições internas, né, para estimular o desenvolvimento, a qualidade dos projetos, né, e desenvolvimento de projetos conforme a necessidade do grupo. Botei muito desenvolvimento aqui, né? Rascunho que eu estava fazendo ontem depois do almoço de Natal. E aqui, preparar uma equipe forte que seja apoiada por todos os participantes do projeto e que seja capaz de participar de competições externas. Aqui no Brasil existem algumas competições de robótica já, né? Eu estou tentando me aproximar delas. Existem a nível de estado, né? Que a gente chama. Depois a nível nacional e as equipes que se classificam bem disputam torneios internacionais. Eu não sei como que está aí em Moçambique, mas como você está na capital, seria muito legal, porque qualquer coisa que comece na capital é fácil de se propagar para as outras províncias, né? Então a ideia seria isso que a gente tinha conversado, passar os conceitos fundamentais, eles montarem kits, né, para fixar o conhecimento, e a gente fomentar, né, a criação de competições internas. Então tem uma escola aqui, então essa escola tem 4 turmas, aí fazer uma competição entre essas turmas, porque não aquela competição focando, não, eu ganhei do outro, né, eu sou melhor. Não, mas a competição ela gera um crescimento, né, porque qual carrinho que vai cruzar a linha de chegada primeiro? Então aquele carrinho que chegou primeiro é porque ele tem alguma coisa, algum ajuste, algum componente, algum diferencial que fez ele se destacar. Só que esse diferencial não é segredo, né? Quando tem a competição, quem perdeu vai ver e fala, pô, o cara ganhou porque a roda dele era, sei lá, mais justa, era maior, era menor. Alguma coisa ele vai conseguir ver comparando o que venceu com o dele, qual foi a diferença. E daí na próxima ele já vai ajustar aquilo lá e já vai melhorar, né? Então cada vez eles vão buscando, ele usou um outro conversor, usou um motor mais potente, né? Montou uma estrutura mais enxuta, alguma coisa ele fez que deu esse resultado. Então isso daqui é muito legal. E daí conforme a gente fizer essas competições internas na primeira escola que você começar, no primeiro grupo, aí a gente fortalece essas competições, começamos a chamar pessoas para assistirem, divulgar através das redes sociais. Isso vai gerar o interesse de mais pessoas participar, de levar o projeto para outros lugares e daí fazer competições
a nível de cidade, né? E fazendo isso vai crescendo, vai chegando mais patrocínio, mais pessoas vai querer participar do evento para colocar a marca deles junto com um projeto que tem um impacto social muito grande. Então isso daqui foi o que eu fiz assim de rascunho, daí eu pedi para o Copilot, né, que aqui é a inteligência artificial, ele pegou e deu uma formatada na proposta, né? Então colocou aqui proposta de treinamento de capacitação profissional, parceria Brasil-Moçambique, né? Aí na introdução ele fala assim que as escolas técnicas de Moçambique, é aquilo que você comentou, possuem uma estrutura física adequada, mas enfrentam desafios relacionados à falta de profissionais qualificados, né? Tá faltando gente, eu não sei dizer bem porquê, mas é o que você comentou assim em linhas gerais. Essa proposta busca reativar essas instituições por meio de treinamentos de capacitação profissional, inicialmente em formato de ensino à distância, né, EAD, com possibilidade de módulos práticos presenciais no futuro. O objetivo é formar técnicos e especialistas em áreas estratégicas, contribuindo para o desenvolvimento industrial, tecnológico e social da região. Esse é o foco, né? Gerar esse desenvolvimento, né, industrial, tecnológico e social da região. Aí ele separou aqui em blocos, né? Então, bloco 1, manutenção e mecânica industrial. Seria aquele curso especialista em mecânica, comandos elétricos e controle de processo industrial. Aí o impacto esperado: formar profissionais capazes de manter e otimizar equipamentos industriais, aumentando a produtividade das empresas locais. Um negócio muito interessante que nós vamos estar conversando, Danilo, é o seguinte, né? A ideia nossa, e acredito que não seja a ideia de vocês também, não é fornecer pacote fechado. Não, você compra um pacote, o pacote é seu, a hora que dá problema você tem que pedir socorro para nós. Não é isso. É a gente construir um negócio junto e que vocês tenham essa autonomia aqui de ser capaz de manter, otimizar os equipamentos, aumentando a produtividade. Então você tem o equipamento, você sabe como ele funciona, se precisar consertar, você conserta e vai dando as manutenções preventivas nele para manter ele funcionando da melhor maneira possível. Então isso daqui é legal, porque com essa formação, essas pessoas já vão poder ajudar a manter todas as demais escolas da estrutura que está sendo criada. Daí aqui a automação e eletrônica, né, que é a programação de CLP, reparos em equipamentos eletrônicos e manutenção de eletrônica de potência. Esse daqui se encaixa junto com isso, tudo faz parte do pacote de manutenção, né? Onde nós estamos falando de mecânica, automação eletrônica e vai ter a elétrica e refrigeração aqui também, que é reparos em eletrodomésticos e reparos em equipamentos de refrigeração. O impacto esperado é praticamente o mesmo, né? Preparar técnicos para lidar com sistemas automatizados eletrônicos essenciais para a modernização da indústria. E aqui atender a demanda do setor residencial e comercial, garantindo mão de obra qualificada para serviços essenciais. Aí tem a parte de inovação, né, que é impressão 3D, corte e gravação a laser, usinagem com a router, software de desenho. Então isso daqui podemos chamar de um suporte de engenharia para essas daqui de cima, né? Sendo que esse conhecimento que vai ser passado aqui, ele pode ser passado a princípio para crianças a partir de 8 anos, elas conseguem estar operando sem risco esses equipamentos aqui, a impressão 3D, o corte e gravação laser e esse centro de usinagem CNC. Depois tem aqui o impacto, né, estimular novos negócios e projetos inovadores aproveitando tecnologias acessíveis. Depois temos aqui a robótica educacional, né, que é aquilo que a gente tem conversado. E daí tudo isso, benefícios da proposta. Reativação das escolas técnicas, né, com o uso imediato da infraestrutura existente. Formação de mão de obra local, em áreas de alta demanda. Flexibilidade, né, os cursos EAD como solução inicial, com possibilidade de práticas presenciais. E aqui o impacto social e econômico, geração de emprego, estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento da indústria. Então essa daqui que eu vou estar mandando para você é uma ideia, né? Só que essa ideia ela está sendo gerada sem eu ter uma visão de como
estão as coisas, né? E essa visão quem tem é você. E quanto mais depurada for essa visão, mais específico a gente pode ser aqui. Então, por exemplo, você viu que eu não coloquei nada sobre química, né? Um laboratório técnico de química, de biologia, de metalurgia também não coloquei, né? Porque são áreas que eu conheço as pessoas, mas não estou tão próximos delas, né? Por exemplo, solda com eletrodo, solda MIG, TIG, eletrodo revestido, né? Funilaria de veículo, manutenção de veículo automotor. Então tem algumas coisas que eu não coloquei, que eu sei que são essenciais também, mas hoje eu não tenho, assim, de bate-pronto um parceiro para a gente colocar nesse negócio, né? Para fazer parte desse projeto. Mas baseado nas suas demandas, né? Baseado naquilo que você fala, a gente conversou com as escolas e a primeira escola que vamos começar a trabalhar é a escola tal, e lá eles tinham curso de mecânica. Beleza, então a gente já começa a direcionar, isso daqui tá bom? Ou vocês trabalham mais com torno, fresadora, plana, furadeira, né? Solda, qual tipo de mecânica que vocês usam? Então, baseado nisso daqui, né? A gente tenta fazer alguma coisa que seja mais adequado à necessidade que você levantar aí, tá ok? Então isso daqui é só para ver que nós estamos pensando na coisa, e quanto mais informação a gente tiver, mais assertivo nós seremos, tá legal? Obrigado, Danilo, um abraço para você, fica com Deus, tudo de bom.